Pessoal, vamos lá. Vou explicar para vocês a diferença entre tempo de contribuição e carência. Carência não é aquilo que você sente quando o seu namorado ou sua namorada não te dá atenção, viu? Não é. É parecido, mas não é. Vamos lá. Tempo de contribuição e carência parecem, né, que é a mesma coisa, mas não é. Todos os dois são contribuições vertidas para o INSS. Mas o tempo de contribuição é toda e qualquer contribuição feita ao INSS. A carência é a contribuição paga em dia, certo? E a maioria dos benefícios programáveis, que são aposentadorias, e além das aposentadorias, os benefícios por incapacidades, pensão por morte, a maioria exigem carência e tempo de contribuição e a qualidade de segurado. Que é outra situação também que se confunde, tem hora. Tem advogado que não sabe nem a diferença entre carência, tempo de contribuição e qualidade de segurado. Qualidade de segurado é o vínculo que a pessoa mantém com o INSS, através da contribuição paga em dia, que se confunde com a carência. Tá? Então, a pessoa começou a pagar ou voltou a pagar, ela recupera a qualidade de segurado. Mas não necessariamente ela já tem a carência para ter acesso a alguns benefícios. Aqui ela tem que cumprir algum período pagando as contribuições em dia, tá? Então vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Quando a pessoa é contribuinte individual e ela vai recolher, pagar o pernezinho, ou facultativo, ela tem que pagar o carnê, ela vai pagar a competência, vamos pegar um exemplo, a competência de janeiro de 2025. Ela tem que pagar essa competência no mês subsequente, que é em fevereiro. Ela tem que pagar do dia 1º até o dia 15 do mês. Se ela pagou dia 10 aqui, do 2, ela pagou em dia. Se ela pagou dia 16, ela não pagou em dia. E para a carência, ela começa a contar a partir da primeira paga em dia. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que ela pagou esse aqui no dia 16. Depois ela pagou fevereiro de 25. Ela pagou no dia 17. E o março de 25, ela pagou no dia 10 do 4. Essa não vai contar, essa não vai contar, porque pagou fora do prazo. Essa aqui começa a contar a carência dela. Então, no caso de reingresso, a pessoa já era contribuinte, parou de contribuir e voltou a contribuir. Para ter acesso ao benefício por incapacidade, ela tem que cumprir uma carência mínima de 6 meses. Os 6 meses vai começar a contar a partir dessa aqui, ó. Essas duas aqui já não vão contar, porque foi paga fora do prazo. E se ela pagar o mês de abril aqui, ó, abril de 25, se ela pagar dia 17, vai contar ou não vai? Vai ou não vai, Romano? Eu perdi tanto raciocínio. Ela pagou janeiro fora do prazo, fevereiro fora do prazo e pagou março dentro do prazo. Pagou em dia, certo? Depois ela pagou abril fora do prazo. Essa contribuição, ela vai contar para carência ou não? Vai? Por quê? Mas por que não? Porque ela tem que pagar a primeira. Porque ela pagou a primeira em dia. Então, se ela pagou a primeira em dia, mesmo que ela pague as outras fora do prazo, ela vai contar. Desde que ela pague em sequência. Porque não adianta a pessoa pagar essa aqui em dia, depois ficar um ano sem pagar e depois voltar a pagar de novo. Não vai contar. A gente Vai pode lá. dizer que ela tem aí, ó, nesse exemplo, ela tem 4 meses de tempo de contribuição, Exato. mas ela só tem 2 meses de carência. Exato. Então, vamos pegar a aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, o homem tem que ter 65, a mulher 62 e 15 anos, né? Ou seja, 180 contribuições com carência. Então pode ser que ela tenha 17 anos de tempo de contribuição e ter 14 de carência. Porque ela pagou muito fora do prazo e não contou tudo para carência. Então a pessoa fala, não, mas eu já tenho 17 anos, por que eu não aposento? Porque você não tem os 15, Os 15 de carência. E isso acontece muito, principalmente quando a pessoa vai no INSS e fala assim, eu tenho um período para trás aí que eu não recolhi e eu quero pagar ele. O INSS não vai explicar isso aqui. Vai emitir a guia, a pessoa vai e paga. Quando que a pessoa pode pagar em atraso que vai contar para carência? Vamos lá. Em regra,
Só o facultativo e o individual que pode pagar em atraso, para contar para carência. Ou para tempo de contribuição, né? Tanto faz, dependendo do tipo de aposentadoria. Porque quem trabalha de carteira assinada, se tiver algum período entre um contrato e outro, para ela recolher em atraso, ela tem que comprovar a atividade. Se não comprovar, não pode. Porque aí você vai ter que fazer uma chama retroação da DIC, que é data do início da contribuição, retroagir lá atrás, comprovar, fazer a inscrição como individual e recolher atraso. Certo? Se tiver dentro do período de graça, que é o período que a pessoa mantém a qualidade segurada sem contribuir, vai contar para carência desde que você já pague em dia. Certo? Aliás, nem precisa pagar em dia, né? Porque já vai estar em atraso. Mas se tiver dentro do período de graça, vai contar para carência e para tempo de contribuição. O contribuinte individual não precisa comprovar o trabalho? Não. Se tiver lacuna, não. Uhum. Nem o facultativo, porque já não trabalha. Nossa. Qual que é a diferença? A qualidade segurada do CI são 12 meses a partir da última contribuição. Do facultativo, 6 meses a partir da última contribuição. Certo? Então a pessoa estava pagando como CI. Então ela pagou até, por exemplo, dezembro de 2018. Aí depois voltou a pagar em setembro de 2019. Pagou uma contribuição. 2019. Pagou só uma aqui. Aí depois pagou outubro de 2020. E depois pagou dezembro de 2021. E aí ela precisa de completar a carência. Aí analisando que a gente vê essas lacunas. Dentro dessas lacunas, quais são os períodos que ela pode recolher em atraso que vai contar para carência? Vou dar um adendo. Paga em dia, paga em dia, paga em dia e paga em dia. Ela é contribuinte individual ou facultativo? Não, CI. CI. 10 a 20. Daqui. Aqui, ela perdeu a qualidade segurada? Ela pagou em Não. dezembro de 2018? Não. Não perdeu. Então, esse Perdeu. período aqui ela pode recolher. Daqui aqui, ela perdeu a qualidade segurada? Perdeu. Perdeu por quê? Perdeu não. Não. É porque ele joga o começo pra frente. É, exatamente. Porque como é que você olha aqui, ó? Ela pagou setembro, mas aqui ela pagou outubro. Eu achei que era. Quando é que você perde a qualidade segurada? A partir do 16º dia, a contar do mês onde você tem que recolher a competência do mês imediatamente posterior à última contribuição. Exemplo prático. Ela pagou aqui. Então, um ano vai dar 9 de 2020, certo? O mês imediatamente posterior é outubro. Você recolhe outubro até dia 15 do 11. Então, se ela não recolheu, dia 16 ela perdeu a qualidade segurada. Então, se ela pagar aqui e pagar em dia, validou. E daqui para cá? Ela pagou outubro em novembro. E aqui ela pagou dezembro de 2021. Ela manteve a qualidade ou ela perdeu a qualidade? Aí ela perdeu. Ela perdeu. Porque se ela pagou em novembro, daqui para cá, só que ela pagou referente a outubro. Vamos fazer a mesma lógica aqui, ó. Pagar em dia é muito importante, né, Márcio? É. Porque por causa de um dia ela perdeu um ano. Então aqui, ó. Outubro de 2021 daria um ano. O mês imediatamente posterior, novembro de 21, ela tem que recolher até O dia 15. 15 do 12. Se ela recolheu o mês 12, ela pagou em janeiro, referente a dezembro. Então ela perdeu a qualidade. Então esse período aqui ela não pode recolher atrás. Entenderam, ficar com dúvida? Entendi. E quando é no período de graça, não tem carência ou não tem? Não tem, né? Não, vamos lá. No período de graça. Vou explicar isso. Se tem carência ou não. Como é que você vai analisar? Você vai analisar as contribuições anteriores. Contribuições anteriores para ver se tem carência ou não. Estou com um caso prático ali agora, da cliente lá de Ribeirão Preto. Ela está querendo pedir uma benefício de capacidade. Ela pagou
Tá no meu celular, não tem como abrir agora. Mas vou lembrar que ela pagou, acho que outubro de 2019. Aqui ela era empregada, tá? Empregada. Aí depois ela empregou de novo em setembro de 2022 e ficou até dezembro de 22, também como empregada. Aí, aqui então ela teve setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses. E depois ela pagou um mês em... Que mês que foi? Janeiro de 24. Um mês em janeiro de 24. Só. E não pagou mais. Como sei, esse. Pagou aqui como sei. Isso aí. Então, se ela trabalhou daqui até aqui, o mês de dezembro recolheu em janeiro, certo? Em janeiro. Então, aqui ela tem 4 meses como carência, porque daqui para cá ela perdeu a qualidade, então esses aqui para trás não vai contar, certo? Então, ela tem 4 meses. Aí ela pagou janeiro de 24, ela pagou em tese dentro do prazo, que é dezembro de 23. Se ela tiver pago essa aqui em dia, essa aqui eu também vai contar. Então ela tem 5 contribuições para carência. Só que ela não pagou mais. Se ela tivesse pago em janeiro de 25, ela manteria a qualidade segurada e teria 6 contribuições para requerer o benefício. Ela perdeu a qualidade segurado e mesmo se tivesse, ela teria só 5 meses para carência, ela não teria direito. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar. Seguinte, primeiro emprego, primeira contribuição como contribuinte individual. Tem alguns benefícios que a carência é 12 meses, né? Certo. E aí, o auxílio doença é 12 meses, reingresso 6 meses. Exato. É a primeira vez que a pessoa está trabalhando. Só que ela não ficou 12 meses na empresa, ela ficou, sei lá, 7 meses. Aí ela vai reingressar. Ela precisa de 12 meses ou precisa de 6 meses? Ela precisa de 12 porque ela não cumpriu a carência. Se ela então não a perdeu, primeira tem que ser 12 meses. Se ela não perdeu a qualidade segurada, quando ela voltou a trabalhar, continuou contando. Ela tinha 7. Aí ela assinou a carta de novo, aí 8, 9, 10, Igual, 11, 12. esse é o meu caso antes de vir pra cá. Eu saí lá da empresa, foi dezembro. Então fizeram a contribuição em janeiro. Certo. E eu tinha 10 meses, então Certo. faltava 2 meses para ter os 12 meses. Então, a partir, a partir de janeiro, eu tenho que contribuir mais 2 meses para eu ter a carência de 12. Exato. E aí não tem um período que a pessoa pode voltar a contribuir, aos 12 meses, que ela saiu do último vínculo. Desde 12 meses. Desde a Então, primeira a Brenda tem que pagar em janeiro. Não, é fevereiro, né? Não, você vou pagar em janeiro. Janeiro. Para o criador, pro goiônero. Então você paga em janeiro referente a dezembro. Aí você paga em janeiro, em fevereiro. Aí você vai ter a carência. Fevereiro e março, aí você já Isso. completou os 12. Aí você vai prorrogar. Se você não quiser pagar mais, você já prorrogou sua qualidade segurada por mais 12 meses. Entendi. E você já pode pedir um benefício por incapacidade nesse momento. Entendi. Entendeu? Mas só em março você vai poder pedir. Né? Essa era a minha dúvida, porque tipo assim, eu não fiquei 12 meses, fiquei 10. Uhum. E aí? Como é que faz? Gente, essa situação de Então a carência. primeira tem que ser 12 meses, independente. Então se eu perco a minha qualidade segurada, eu tenho que contribuir 12 meses para ter a carência. Exato. Se você não pagar em janeiro e fevereiro, você tem que pagar 12 meses direto. É o que acontece com a pessoa que perde a qualidade. Perdeu a qualidade. Se ela reingressou no sistema, ela tem que pagar 6 meses para voltar a ter a carência mínima para solicitar um benefício de incapacidade. Então, acontece muito da pessoa ficar doente, por exemplo. A pessoa estava trabalhando, pagando como CI até dezembro de 23. Não, aí não vai dar. Dezembro de 24. E ela ainda está em período de graça. Dezembro de 25 vão dar 12 meses, certo? Se ela ficar doente nesse período aqui, ó, ela tem direito a benefício. Então o período de graça não exclui a carência anterior. Não, se ela tiver para trás aqui, se ela tiver a carência aqui para trás, ela está segurada e tem a carência. Mesmo. Tem que analisar se ela tem as contribuições. Não pode deixar para trás. Vamos dar um exemplo melhor para ficar mais fácil vocês entenderem. A pessoa pagou certinho de 2020 até 2024. Certo?
2020 até 2024. Acabou direitinho, então ela tem a carência aqui. Não estou discutindo carência. Ela, de dezembro de 24 até dezembro de 25, ela tem o período de graça. Então ela mantém aqui a qualidade de segurado. Qualquer coisa que acontecer com ela aqui, ela está vinculada, ela tem direito. Se ela morrer, deixa pensão. Se ela ficar doente, ela tem direito. Ela pode solicitar um auxílio acidente. Vai que a pessoa sofreu um acidente aqui, ó. Ficou com sequela. Pode pedir auxílio acidente? Pode. Mesmo que ela não esteja pagando, tem qualidade segurada. É por isso que quando a gente está analisando o CNIS do cliente, vamos supor que o cliente sofreu um acidente lá em 2015 e já não estava mais como empregado. Mas se estiver no período de qualidade segurada, show de bola. E esse período de qualidade segurada ele pode ser prorrogado para 12, 24, 36 meses. Vamos lá? Deixa eu responder aqui. Respondeu. Então, mesmo estando no período de graça, não tem a carência, né? Vamos supor que ele ficou sem, mesmo ele não pagando em dia, ele vai ter carência. Se tiver a carência anterior, sim. Isso é a minha dúvida. É. Então, mas se for um negócio voluntário, mais 12 meses. O artigo 15 da lei 8.213, dever de casa para vocês vão ler isso depois do final de semana. Esse artigo ele é de difícil compreensão. Tem juiz que não sabe interpretar esse artigo até hoje. Eu já peguei sentença de juiz falando que o cliente perdeu a qualidade segurada porque não sabe interpretar isso aqui. E é realmente difícil, tá? Vamos lá. Em regra, o período de graça são 12 meses após a última contribuição. Independente se é CI ou carteira assinada, CLT. Beleza? O CLT, ele tem uma benesse, vamos dizer assim, que pode aumentar isso aqui para mais 12 e mais 12. Quando que isso ocorre? Se ele tiver mais de 120 contribuições para o INSS sem perder a qualidade segurada. Não é que tem que ser seguido. Sem perder a qualidade segurada. Então você vai ter que analisar os períodos anteriores. Ele saiu de uma empresa, recebeu o seguro-desemprego, ficou mais uns 2 meses desempregado, assinou de novo, não perdeu. E assim por diante, certo? Então, se tiver mais de 120, aumenta 12. E se comprovar o desemprego, como é que você comprova o desemprego? A partir do recebimento do seguro-desemprego. Se ele recebeu o seguro-desemprego, aumenta mais 12. Esse seguro, independente de quando ele recebeu, durante esses 10 anos, 120 contribuições, 10 anos. Não. Vamos lá. Isso é da última contribuição. Ah, tá. É só o último seguro-desemprego. Vamos supor que ele ficou. Vou dar um exemplo prático. A pessoa trabalhou de carteira assinada de 2010 a 2021. Deu 11 anos. Então ele tem mais de 120 seguidas. Não tem sem perder a qualidade? Sim. Então aqui já aumentou 12. Aí ele foi mandado embora, como ele tinha muitos anos de empresa, ele teve o direito de receber 6 parcelas de seguro-desemprego. Ele recebeu? Recebeu. Aumentou mais 12. Vamos supor que ele foi demitido em 30 de novembro de 2021. Então vamos lá. 30 de novembro de 22, 30 de novembro de 23, 30 de novembro de 24. Certo? 12 mais 12 mais 12. Quando que ele perdeu a qualidade segurada? Quem sabe responder, quem vai ganhar a bala da Lupe Campos? Dia 16 de dezembro de 2024. Errou. Próximo. Puta, você quer de janeiro? Que dia que perdeu a qualidade segurada? É no primeiro dia, não? Então, 16 de janeiro de 25? 16 de janeiro. Ah, tá. Porque é o 16º, que ele poderia pagar até dezembro, tá certo? 16 de janeiro de 25. Por quê? Perde a qualidade a partir do 16º dia do mês que eu tenho que recolher a competência imediatamente do mês posterior à última contribuição, ou do período de graça. Se ele paga em janeiro... Então, ele pagar em dezembro, se ele paga em janeiro, a competência é dezembro. 16º dia do mês subsequente. Do mês que eu tenho que recolher a competência desse mês aqui, após o último mês de carência. Ele tem que pagar INSS em dezembro. Então, olha aqui, ele teve contribuição em novembro de 21, Oi, ele vai perder... e ele vai perder só em janeiro de 25. E se ele fez a contribuição aqui no dia 10? Prorroga para mais
por mais 12 meses. 12 meses. Então se ele faz uma contribuição, já passa para 2.000, entendi. E ele trabalha de carteira assinada, ele pode pagar como CI aqui? Ele tem que comprovar o trabalho. Ele vai ter que fazer a inscrição dele como individual. Mas a carência não vai ter não, né, nesses meses aí. Não, ele já tem a carência aqui. Tem, Ele não- lá. a carência você Não, eu tô só... falando pra contar pra aposentadoria, no caso. Não, esse período de graça não conta para aposentadoria não. Ele só tem o vínculo. Não teve contribuição, então não conta. Uhum. Certo? Aí conta só se for com Você auxílio doença. está confundindo carência com quantidade segurada. Não, Carência é com contribuição efetivamente paga e paga em mas eu tô dia. falando das outras que precisam. Vamos supor, você falou que mantém as anteriores. Aqui ele tinha, ele trabalhou 11 anos, então ele já Então, tinha mais do que a carência Se suficiente ele aqui. quiser aposentar, vamos supor que ele vai fazer 65 anos em 2023. Certo. Ele não vai poder aposentar porque ele não tem a carência. Depende, nós estamos falando só desse último vínculo. E para trás? Então vai manter as carências para trás, então mesmo assim. Mantém, senhor. A carência é toda contribuição paga em dia. Certo? Vamos supor que ele começou a trabalhar em janeiro de 1980. De cá para cá, ele sempre trabalhou como CLT, todo o período dele vai ser recolhido, vai ser como carência com tempo. Vamos supor que ele vai ter idade, então vamos supor que ele quer se aposentar em 30 de 11 de 23. Ele vai fazer 65 anos. Certo. Então, Se tiver mais de 15 anos paga uma Atrás. carência, beleza. Para aposentar, e se ele não tiver, aí não tem como. aí não tem como. Aí, e outra coisa. Porque ele pagou em dia. É, Tem que voltar a pagar. não, aí o que acontece? Vamos dar um exemplo prático? Isso aqui vai ser bom para dar um exemplo prático. Vamos supor que ele tinha mais alguns anos aqui e faltou 12 meses para ele completar 180 contribuições para aposentar por idade. Certo? E vamos supor que ele completou os 65 anos em outubro de 24. Outubro de 24. Ele está sem pagar desde esse período, certo? Ele pode recolher os atrasados aqui para poder aposentar? Dentro do período de graça? Dentro de graça. Você tem quantidade superada, ele pode. Mas aí ele vai ter Pode, que, ele tem que ele- comprovar o trabalho. Exato. É. Ele pode. Desde que ele comprove Comprove que ele que ele trabalha. que ele virou CI aqui. E aí, por exemplo, uma comprovação, ele teria, sei lá, tem talvez um contrato, uma nota fiscal de emissão de Que é alguma aquele coisa. que é difícil de Isso é difícil de É comprovar, difícil de né? provar. Porque geralmente, vamos supor que ele montou uma carrocinha de cachorro quente Aham. e vende da porta do Fernando Otávio. Certo? Como é que ele vai provar isso? Ele pode juntar documento, por exemplo, talvez ele tenha um livro de caixa dele, que ele faz a movimentação de caixa dele, Nota fiscal de insumo. nota fiscal que ele comprou as coisas, Uhum, né? entendi. Então ele vai juntar e fala assim, não, eu trabalho, eu Declaração de imposto de renda. você declara imposto de renda, show de bola. Entendi. Caiu um documento público, Uhum. certo? Se ele declarou imposto de renda e não recolheu, ele está em atraso, Entendi. entendeu? Mas ele tem a possibilidade desde que ele comprove. E uma outra situação, vamos supor que ele saiu aqui e imediatamente ele já fez uma reconhecção com o CI, pagou uns 6 meses e parou de pagar. Se ele completar aqui antes de perder a quantidade segurada, ele paga uma em dia e pode recolher as outras para trás, desde a data que ele fez a inscrição dele como CI. É difícil, Tá. né? E é importante, porque ele só pode contribuir desde quando ele começou a pagar como CI. CI, é. Porque antes então ele não era CI, né? Não. Tem que pagar primeiro. Exato. Ou tem que comprovar. Então, por exemplo, ele recebeu o seguro-desemprego dele, aí eu vou usar meu seguro-desemprego, vou montar minha carrocinha de Aham. cachorro quente, né? Então, aí ele formalizou, começou a trabalhar como CI e começou a pagar como CI. Uhum. Show de bola, aí melhor dos mundos. Se ele pagou 6 meses, parou de pagar, mas está dentro do quadrado segurado, ele paga uma em dia e retroage as outras. O negócio de comprovar, igual você falou, é quando ele não é, Então, entendeu? Porque se ele for contribuidor, ele não precisa comprovar nada, né? É, na verdade, ele não precisa nem pagar, se tiver dentro do período de grade, não precisa nem pagar mais um, pode pagar tudo para trás de uma vez, desde a data que ele começou a pagar aqui. Entendi. Confuso. Tá bom? E aí, Acho que eu entendi. você acha? Acho. Não é, gente, isso é isso. difícil de entender, é difícil mesmo. Eu tô uns 2 anos tentando entender isso aí. É difícil. Eu acho que isso aí é a parte mais difícil do previdenciário, né? É,
Por isso que tem que fazer uma boa análise do CNIS do cliente antes de fechar o processo. Muitas das vezes você fecha o processo ali no ímpeto de atender o cliente, talvez até de ajudar, até com boa intenção, você não faz uma boa análise disso aqui, ó. Aí você vai ter que chamar o cliente e falar assim, olha, infelizmente você não tem direito por causa disso, disso e disso, até o cliente entender. Já é difícil. O contrato já tá assinado. E outro, se você não souber analisar, ele vai outro advogado que sabe. O advogado diz, não, você tem direito. Aí consegue o benefício pro cara, o cara consegue, o advogado não sabe nada. Né? Cara, isso acontece muito. Tem muito advogado aí que não se sabe, fala né? que é previdenciarista, mas não sabe isso aqui não. E não é fácil de entender isso não. É difícil. E a análise do CNIS, tem que fazer. Eu trabalhava com CLT, depois começou a pagar como CI, depois pagou como facultativo, depois virou MEI, depois cancelou o MEI, voltou ao CLT. É uma confusão danada. Virou servidor público, saiu do serviço público, voltou a ser CI. Deus me livre. Quando tem serviço público no meio ainda. Então, uma boa entrevista com o cliente para ele entender a vida laboral dele é importante, entender o período de CI, qual que é a atividade que ele exercia, né? Ou se ele é facultativo. O da sua sogra lá, qual que foi a conclusão do Márcio? Eu não cheguei a conversar com ele, não. Falar sobre o caso dela, não. É porque o dela. Pergunta. Porque É, é eu tinha bagunçado. conversado com ela e aí ela até me perguntou e aí só que eu não soube responder. Porque vai ter que pedir a CDC do Vamos colocar Estado. isso aqui pra mim, vê se tá na minha gaveta. Vai ter que pedir a CDC do Estado e do INSS. Ela vai aposentar agora, que ela vai fazer aniversário agora em dezembro. Ela vai conseguir aposentar agora por idade no INSS ou vai jogar tudo na Paraprévia depois aposentar tudo só na Paraprévia? Ô, Thalita, pra ser sincero, eu não lembro do caso dela assim, de Porque cabeça. eu sei que você fez dois cálculos pra ela, tem do que INSS analisar. e do Paraprévio. E eu acho que ela tem direito às duas, mas eu tenho que confirmar pra você essa informação. Cada caso também é. Depois você me passa o nome dela, eu vou conferir lá e te falo. Porque eu tava até falando com a Thalita, se ela tiver dois cargos diferentes, ela aposenta nos dois, no Paraprévio e no INSS? Pode. Né? Mas no mesmo cargo, porque antigamente ia colher pro INSS, não era? A prefeitura antes de ter o regime próprio, recolhia para o INSS. Quando foi criado o Paraprév, que é o regime próprio de previdência, acho que foi em 2003, se eu não me engano, aí todo mundo que já era concursado, o próprio município já puxou o tempo dele antes e trouxe concursado. Os contratados não, o contratado continua O contratado ainda é INSS, né? Ainda é INSS. Então vamos supor que ela tem um cargo de concurso, ela fez o concurso, tomou posse, efetiva, então ela recolhe para o Paraprév, no caso de Pará de Minas, né? E aí ela conseguiu um contrato no Paraprév para dar aula à tarde, por exemplo, como professora, né? Isso pode, não tem problema nenhum. Ela trabalha de contrato. Aí no contrato recolhe para o INSS. Se ela preencher os tempos, os requisitos dos dois, Nos dois. Tá vendo? Ela é isso mesmo, né? É, porque eu entendi que a CDC pegar. Ela é professora mesmo? Não, ela é. eu não lembro o caso dela específico, porque eu não lembro se ela vai levar o tempo do INSS para o Paraprév e ter uma aposentadoria só, ou se ela tinha tempo sobrando para o Paraprév e vai levar o tempo que está sobrando para o INSS para aposentar no INSS. Não, Tamara, você colocou que ela ia levar o tempo do INSS pro Paraprévio. Então provavelmente Só ela vai. que ela tinha entendido você falando que ela ia aposentar pedindo o INSS, aposentadoria agora, depois do Paraprévio, entendeu? Eu falei assim, eu não sei. Não, pode ser que o tempo dela no INSS já passou, ela já tem mais de 15 anos. E ela vai aposentar só por idade, por exemplo, no INSS. Então, ela tem há 20 anos lá. Eu posso pegar os 5 anos, desde que sejam períodos inteiros, e averbar no Paraprévio. Mas tá funcionando. Entendi. Entendeu? E aí, por exemplo, esse que pode passar, ela pode levar para outro órgão? Pode. Entendi. Mas o INSS só emite CTC de período inteiro. O que é período inteiro? Tem um período de CLT lá de 80 a 90, 10 anos, certo? Eu não posso quebrar isso aqui no meio, levar 5 e deixar 5. Ah, Ou tá. eu levo os 10 ou não levo nada. Entendi. Porque é na mesma companhia. É a mesma empresa. Agora, tem um período de 5 anos numa, aí 2 anos no outro, aí 3 anos Aí no você outro, pode eu posso escolher. escolher qual que eu quero. Ah, legal isso. Essa exceção, não é? Que fica lá, como é que é? O que diz? Exceção, sequência. Aquela sequência. Cada sequência é um vínculo. É, porque Sequência eu é vi uns que três, você colocou lá, para pedir CDC no INSS só da sequência 1. Então deve ser porque o tempo dela está sobrando no E ela vai aposentar INSS. só com essa sequência 1 no INSS e o resto do tempo vai levar para a Paraprévio, é isso? Provavelmente sim. Bacana. Mas eu não lembro de cabeça. É legal isso, né? Analisar o Você caso. levar para outro órgão. Vai pedir no SPC dessa sequência no INSS para levar para a prévia. É. E aí ela pode levar antes do Paraprévio ser instituído, por exemplo, porque sequencial 1 ela deve ter, deve ser antes de 2003. Foi em 1900. Aham. Foi.
Gente, alguma dúvida prática de algum caso que vocês estão trabalhando aí, que vocês estão com dúvida aí, já discutir, já resolver agora? Não, tudo dominado. Eu acho que não. Aquele a gente matou, né? Que era a menina do panelão. Tá todo mundo tranquilo? Então, Ele vai morrer até vamos fazer a prova agora? Vou decidir. Eu tenho uma pergunta. Prova oral. Quem tirar menos de 80% tá demitido. Tudo dominado. Cadê a Isabela, né? Aí eu sou demitido. Mas agora você, pelo amor de Deus, eu no quinto período. Ah, ele me falando, eu não faço direito. Eu não tenho não uma pergunta, um comentário, porque assim, você tem o entendimento que tem que pagar a competência da INSS no mês seguinte, os primeiros 15 dias. Só que quando a gente, por causa da Aparecida da Cruz, ela sempre pagou no mesmo mês, né? Que você tinha falado que poderia ter dado problema na INSS. Aí negou o benefício dela. Só que aí quando eu vou apresentar pro servidor lá, tipo assim, olha, não negaram por causa disso aqui. Ela falou, não tem problema, pagar no mesmo mês. Aí você muda o entendimento total da... E aí, aí é eles consideram. o famoso acerto de quilis. Uhum. Né? Aí talvez vai ter que marcar um atendimento específico dela lá na Não, agência. então, é isso que a gente tinha feito. E ela falou que não tinha que fazer nada, porque ela já considerava aquele período. Então, como foi Aí negado, eu você vai ter que fiz. marcar de novo, levar o indeferimento para você que, olha, você falou que podia, mas ele deferiu. Então faz o acerto para mim, faz o ajuste. Porque se ela Eles pagou. não fazem isso lá na INSS. Não? É isso que a gente que ela me falou. Ontem, de ontem, né? Uhum. Ontem a moça falou pra nós o seguinte, ó, mas a gente foi lá por causa do auxílio de reclusão. E aí ela explicou, ela entendeu, eu falei lá um tempão pra ela, ela não, deu uma atenção, no final ela falou assim, olha, eu vou fazer um requerimento pra você, mas se você tivesse feito lá no escritório, no meu INSS ou no gerente, é a mesma coisa. Aí eu falei pra ela assim, tem algum requerimento, algum benefício que se a gente vir aqui resolve mais fácil? Ela falou assim, não mais. Ela falou assim, hoje aqui, a gente tá aqui para as pessoas carentes. Entendi. Para quem não tem advogado, não tem celular, não tem internet, sabe? Então ela falou assim, olha, faz online porque vai ser a mesma coisa. Faz o recurso. Entrou com recurso? É que você não tá lembrando quem que é, ela já tá recebendo, porque eu tive que fazer uma revisão e apresentar lá as contribuições que ela já tinha feito. E aí eles consideraram, sendo que eles tinham negado antes pelo mesmo motivo, aí eu não entendi nada. Aí agora considerou? Aí tá faltando pagar atrasado, será? Às Eu vezes só não eles tinha Aí problema. deu certo, então? Deu certo, não tinha problema nenhum ela pagar no mesmo mês. Mas é que às vezes Ah, eles tá. aceitaram. Eles aceitaram o que eles deram. Porque isso é um erro formal, sabe? Entendi. É um erro formal. Eles até puxaram Ela- o sistema e não consideraram. Ela é um erro formal, o INSS pode sanar. Quando acontecer isso, abre no requerimento, já pede o acerto de quinis, informando o que foi feito e pede para fazer o acerto que o servidor faz. Pronto. E tem que ser no requerimento, porque lá na agência não tá fazendo Então mais nada. pronto, já aprendeu que não adianta fazer antes. Não adianta fazer abre um tópico no requerimento, explica o que tem que No ser próprio feito. requerimento, do acerto que nisso, né? Informa que ela pagou a competência dentro do mês e pede para fazer o ajuste. Aí o que eles vão fazer? Se ela pagou janeiro em janeiro, ela vai mandar, ela pagou janeiro, se ela tiver pagar dentro do dia 10, já lança para a competência anterior, para dezembro. E aí vai fazendo automático os outros. É igual quando tem contribuição de mês salário, né? Você pode juntar, né? Pode, ou complementar. Ou complementar, entendeu? Gente, alguma dúvida? Certeza? Então tá bom. Então, fizeram as anotações? Todo mundo já foi nada já. Então vamos trabalhar. Muito bom. Fecha aí.